Imaginem só, uma capela de um momento para o outro é levada por uma enchente. Uma estátua sagrada perde-se e depois é resgatada numa missão secreta a meio da noite. Ora, isto não é uma história qualquer. Esta é a lenda de Santa Marinha, o verdadeiro coração de Sandim. Vamos lá perceber como é que a fúria de um rio acabou por moldar a fé de todo um povo. Para entendermos esta lenda, temos mesmo de começar pelo princípio, pelo seu protagonista silencioso, o rio Uima. Ele não era só um curso de água, era a força que esculpiu a própria terra de Sandim, uma presença constante, poderosa, na vida de toda a gente. E como vamos ver, este rio era tão venerado quanto temido. E foi neste vale, precisamente entre a calma e a fúria do rio, que floresceu uma comunidade. E como tantas outras comunidades, esta também procurou uma protetora, uma espécie de guardiã sagrada que vigiasse as suas vidas e desse algum sentido à sua existência. É preciso perceber que o povo de Sandim não via o Uima como nós hoje olhamos para um rio. Para eles, era quase como uma divindade, com duas caras. Num dia, as águas eram uma bênção, traziam vida, fertilidade. No dia seguinte, podiam transformar-se numa força de destruição, um espelho da ira dos deuses. E esta dualidade é aqui que está a chave de toda a lenda. Então, como é que se lida com uma força tão imprevisível? Bem, com fé. Ali mesmo, na margem do rio, ergueram uma capelinha de pedra. Era um pequeno forte de esperança contra a incerteza do mundo. E lá dentro, claro, colocaram o seu símbolo máximo de proteção, a imagem de Santa Marinha. Diz-se que o verdadeiro poder desta estátua estava no seu olhar. Acreditava-se que transmitia uma paz que desafiava qualquer lógica. Uma serenidade que conseguia acalmar não só as almas de quem rezava, mas quem sabe, talvez até o próprio rio. Era muito mais do que madeira esculpida. Era de facto o centro espiritual da comunidade. Mas a paz neste vale era frágil, e numa noite que ficaria para a história, o rio decidiu lembrar a toda a gente do seu poder. A calma estava prestes a dar lugar ao caos. Estava a chegar a fúria do rio. O que a lenda nos conta é de arrepiar. Não foi uma chuva de inverno normal, nada disso. Foi um dilúvio, um verdadeiro rugido que veio dos céus e rasgou a escuridão da noite. A tempestade não pediu licença. Simplesmente desabou sobre o vale com uma força primitiva. Com aquelas chuvas torrenciais, o rio Uima, claro, inchou e transbordou. A imagem de um exército imparável é perfeita. As águas não subiram simplesmente, elas marcharam sobre a terra, a destruir campos, casas e aquela frágil sensação de segurança que o povo tinha construído. E a pequena capela, o símbolo da fé daquela gente, a natureza mostrou de forma brutal o quão vulnerável era. A ideia de ser arrancada do chão como um brinquedo é poderosíssima. Mostra a escala da catástrofe. Aquilo que era sagrado para os humanos era insignificante para a força do rio. E com a capela foi-se o seu tesouro. A estátua de Santa Marinha foi engolida pela correnteza escura. Naquela noite, Sandim não perdeu só um artefacto religioso. Perdeu a sua guardiã, a sua esperança. O coração da aldeia tinha sido literalmente arrancado. A enchente deixou para trás um rasto de destruição e, claro, de desespero. Mas pensam que a história acaba aqui, em resignação, estão muito enganados. Esta é uma história sobre a recusa em aceitar a derrota. É sobre uma comunidade que decidiu lutar pelo que era seu. Uma verdadeira missão de devoção. É preciso imaginar o dia seguinte. O que se ouvia não era o barulho da reconstrução, mas o peso do silêncio. A perda material era gigante, mas a ferida espiritual era ainda mais profunda. As pessoas sentiam-se traídas, abandonadas. A pergunta que todos faziam era: porquê? Porquê que a sua protetora os tinha deixado? E depois, como se não bastasse, chega uma notícia rio acima. Uma notícia que é um misto de esperança e de agonia. A estátua foi encontrada. Mas não por eles. Foi encontrada em Créstoma, uma aldeia vizinha. E é aqui que nasce o conflito. Para Sandim, a sua santa tinha sido levada pela enchente. Para o povo de Créstoma, aquilo tinha sido uma dádiva divina. Perante isto, o que é que o povo de Sandim fez? Foi queixar-se às autoridades? Não. Tomaram o assunto nas suas próprias mãos. Sob o manto da escuridão, numa noite sem lua, planearam uma operação audaciosa e silenciosa. Para eles, isto não era um roubo, era um resgate sagrado. E a missão estava em marcha. Homens corajosos a remar em silêncio, no mesmo rio que lhes tinha tirado tudo. O sucesso desta operação não dependia só da sua perícia, mas talvez de um milagre. Estava a chegar a hora do retorno milagroso. Quando chegam à igreja de Créstoma, deparam-se com um problema. Tudo fechado à chave. Seria o fim da missão? Parece que sim. Mas não.
A lenda diz que uma única janela estava entreaberta, como um convite silencioso no meio da noite. Para os homens de Sandim, aquilo não foi sorte, foi a própria Santa a abrir-lhes o caminho de volta à casa. Eles conseguiram. A imagem está segura, de volta ao barco. A viagem de regresso é tão silenciosa como a de ida. Mas enquanto remam na escuridão, uma dúvida paira no ar. Como é que vão partilhar esta boa notícia com a aldeia que está a dormir? Como é que se celebra um milagre em segredo? A resposta? Bem, a resposta não veio deles, veio do céu. Conta a lenda que no preciso momento em que os pés deles tocaram terra em Sandim, o sino da igreja começou a tocar. Sozinho. Um sino de bronze, antigo, pesado, que precisava de muita força para balançar, ecoou por todo o vale. Não era um alarme, era um anúncio de alegria. A guardiã estava em casa. E acreditem, o som daquele sino ecoa até aos dias de hoje. Porque esta história, com a sua enchente, o seu resgate e o seu milagre, tornou-se muito mais do que um simples conto popular. Tornou-se a base da identidade de Sandim, um legado eterno. No final de contas, esta lenda deixa-nos 3 símbolos muito poderosos. A Santa Marinha, que se torna a alma resiliente de Sandim, aquela que pode ser levada, mas que volta sempre para o seu povo. O rio, que antes era o vilão, ganha um novo papel. A sua fúria testa a fé, mas no fim ele devolve o que levou. E, o mais importante, o povo, que prova que a sua identidade e amor pela sua terra são mais fortes do que qualquer inundação. E se calhar a essência disto tudo está mesmo nesta frase. Porque Sandim não é apenas um lugar. É um coração que sabe lutar pelo que é seu. É uma lição intemporal sobre como as maiores provações podem, na verdade, forjar a identidade mais forte. Isto deixa-nos a pensar. Quantas outras comunidades foram moldadas, não apesar, mas por causa das suas próprias enchentes e dos seus próprios milagres?